Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus pela tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, agora no capítulo 3, do verso 15 até o verso número 22. Mas antes vamos ter uma breve oração para que o Senhor nos ilumine no entendimento da sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada família representada. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos concedido, Senhor, o privilégio de ouvir a tua voz. Ó Senhor, nos exorta, nos conforta, nos consola, nos dá o entendimento, Senhor, de ti, da tua palavra, da tua lei. Nos faz, Senhor, cada vez mais caminhar por fé na certeza das tuas promessas. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente nós já vimos ou temos uma aliança e ela representa algo que, na verdade, foi instituído e foi legalizado. A concepção, então, da aliança do Senhor, e como o apóstolo Paulo agora quer trabalhar nos Gálatas na sua argumentação, continuando na sua argumentação em relação a Abraão, é justamente esta promessa do Senhor, essa aliança do Senhor. E qual esta aliança, esta promessa de salvação para os gentios, ela antecede ao recebimento da lei mosaica. Então, a partir do verso 15, ele vai assim dizer: Irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Aqui ele fala dessa expressão como homem porque, na sua época, de fato, exemplo, a palavra de um monarca, ela não poderia ser voltar atrás. E da mesma maneira, aqui então, aquilo que foi prometido, aquilo que foi dito, ela não é revogada. E muitas vezes não era revogada pelo próprio monarca que a proferiu. Então, perceba que aqui ele fala desse aspecto de aliança ou de promessa no seu sentido humano, imagine no aspecto divino e no sentido do próprio Deus. No verso 16 ele vai dizer: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, aqui ele fala que esta promessa a Abraão de resgate dos gentios, ela é prometida mediante uma descendência e por um descendente. Então, esta aliança firmada não apontava para a lei, não apontava para a lei mosaica, mas apontava por aquele que é a finalidade da lei, que é o próprio Cristo. Verso 17: E digo isto, uma aliança já anteriormente confiada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, percebe, o argumento dele é falar desta antecedência da promessa de conversão, de salvação aos gentios, antes mesmo da lei mosaica. É claro que a lei foi colocada no coração do homem, e o homem cumpre a lei antes mesmo desta própria lei chegar de forma escrita ou de forma no seu sentido legal e factual. Então, aqui ele está falando desta promessa e a lei, ela não anula as promessas. Muito pelo contrário, a lei, ela confirma as promessas. A lei, na verdade,
necessita desta promessa. Ela necessita de Cristo. Na verdade, o seu efeito para com o homem é necessário este mediador. Verso 18, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas se foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente e quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Percebe que então a lei tem a sua finalidade? A lei ela não está para si mesma, mas ela está para apontar para Cristo. A lei revela um Deus que é santo, mas ao mesmo tempo um homem que é pecador e incapaz de ter por si mesmo a salvação. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Fosse a promessa concedida aos que creem. Ele continua argumentando, falando da necessidade desta fé salvadora, deste precedente da aliança, mas não anulando a lei, mas a lei sendo um instrumento para apontar para o Redentor, para o Salvador. Meus amados irmãos, que verdades preciosas temos em nossas mãos. E aqui não há um contraste entre graça e lei. Muito pelo contrário. A própria lei é um meio de graça do Senhor para apontar para um Deus que é santo, um homem que é pecador e a sua necessidade de um Salvador e de um Redentor. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar mais uma vez, encerrando este momento. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque fomos instruídos pelo Senhor e fomos mais uma vez lembrados, Senhor, de tão sublime verdade, que o Senhor nos salva mediante a fé e fé em Cristo. E esta fé também, Senhor, não provém de nós. Que nós também não descartemos a lei, porque a lei é um meio de graça, para mostrar um Deus que é santo, um homem que é pecador, e este homem que carece de um Salvador. Obrigado, é assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.